Fala, Laugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Barcelona. O Barça que está invicto no ano de 2025, jogou 15 partidas e conseguiu 12 vitórias, obviamente 3 empates contra Getafe, Atalanta e Atlético de Madrid, e que no Campeonato Espanhol está 100% desde o empate contra o Getafe lá no início do ano, né? Lá no meio do mês de janeiro. A gente vinha de ganhar uma Supercopa, muito empolgado com a possibilidade de trazer esse ritmo, trazer essa sequência de vitórias para dentro do Campeonato Espanhol. Veio o empate e a torcida ficou muito frustrada. Caramba, acabou o campeonato. Real Madrid abriu 7 pontos, a gente empatou com o Getafe, nós não temos elenco, tem que vender o Ferran Torres, tem que vender o Gerard Martin, tem que vender o Lewandowski, tem que vender o De Jong. O time tinha acabado. Mas nada como um dia após o outro, nada como um trabalho de longo prazo. Dali em diante, só vitórias e em 6 jogos, apenas um gol sofrido. Nos últimos 6 jogos, apenas um gol sofrido. E em 2025, no Campeonato Espanhol, apenas 3 gols sofridos. Então, desde que o ano começou, no Campeonato Espanhol, o Barcelona só tomou 3 gols e nos últimos 6 jogos tomou apenas um gol. Apenas um gol, que foi aquele gol na vitória por 4-1 contra o Sevilla. De resto, não tomamos gol em nenhuma partida. Nem contra o Alavés, nem contra o Las Palmas, nem contra a Real Sociedad. Então, um Barcelona que está cada vez melhor defensivamente e que, portanto, consegue resultados cada vez melhores na tabela. Beleza? A Real Sociedad, pessoal, ela teve 2 lances de ataque no jogo inteiro, em 90 minutos. Um foi aquele gol anulado por impedimento. Tinham 2 impedimentos no lance. Tinha um impedimento na origem da jogada e depois tem um impedimento no passe dentro da área. Então, não dá pra gente conversar sobre chance criada com 2 impedimentos no lance. E ali a Real Sociedad teve um lance anulado. Foi a única vez no primeiro tempo que a Real Sociedad pisou na nossa área. E depois teve um lance no início do segundo tempo, uma bola cruzada que não tinha ninguém para cabecear, né? Que o Oscarson, o atacante islandês, tenta disputar espaço com o Cubarsí para ver se cabeceia, mas o Cubarsí protege muito bem o espaço e a bola atravessa a área e cai lá do outro lado no pé do Rafinha, né? Fora isso, a Real Sociedad não se aproximou da área do Barcelona. E isso já estava acontecendo antes da expulsão. Depois da expulsão, esquece, não teve mais jogo. 0 escanteios, 0 chutes, não é 0 chute a gol, 0 chutes e só um lance ofensivo, que foi esse lance do cruzamento, porque o impedimento não conta. Cara, a dominância do Barcelona foi brutal. E eu falava antes da partida começar que eu não imaginava que nós iríamos golear, estava errado, goleamos, mas que eu imaginava que o Barcelona iria controlar o jogo. 1-0 no primeiro tempo, um segundo gol acontecendo na segunda etapa, 2-0 com tranquilidade, um placar que não seria tão elástico, mas um controle da partida, tanto pelo fato de o Barcelona ter essa capacidade de controlar os adversários, quanto pelo fato de que a Real Sociedad, que não é um grande ataque, está entre os 5 piores ataques do Campeonato Espanhol, ainda tinha vários desfalques ofensivos, não ia jogar nem com o Kubo, nem com o Oyarzabal, que são os seus 2 principais jogadores do ataque. Então era claramente uma partida para o Barcelona ter tranquilidade, embora eu tenha ficado surpreendido com o resultado elástico. E de onde veio esse resultado elástico? Como foi que o jogo virou um treino? Eu não estou brincando, não estou exagerando, não estou menosprezando. Se fosse o Real Madrid, eu estaria menosprezando. Porque eu gosto de ridicularizar o Real Madrid. Ridicularizei quando ganhamos de 5-0 e quando ganhamos de 5-2. Hoje, eu não estou falando para ridicularizar. Hoje eu estou falando de verdade. Foi um jogo treino depois da expulsão, ataque contra defesa.
O Barcelona não precisou se desgastar. Mesmo os jogadores que atuaram 90 minutos, como foi o caso do Lewandowski, ele não se desgastou, porque a gente não precisou correr atrás. A bola só ficava com o Barcelona. O Barcelona tocava a bola, chutava. Tocava a bola, chutava. E a Real Sociedad sempre devolvia. Teve um lance no final do primeiro tempo, estava 2-0, que a bola sai para a lateral é para a Real Sociedad. E a Real Sociedad demora 1 minuto e meio para bater a lateral. Porque o lateral esquerdo, que era para se apresentar e bater, ele se escondeu. O Barcelona também não fez questão de apressar, o juiz também não fez questão de apressar, e aí, cadê o cara que vai bater? E aí, quem é que bate? A bola ficou parada no chão 1 minuto, até que decidiram, aí vai lá, tu bate lá. E ele vai andando devagarzinho, não sei se vocês lembram desse lance. Então ali a própria Real Sociedad já tinha assinado a derrota, terminar 2-0 tá ótimo. O que eu não quero é perder demais. Mas ainda tinha o segundo tempo inteiro para jogar, mais 2 gols, 4-0. A expulsão foi determinante para essa situação, né? O que foi determinante para esse clima de jogo-treino, o que foi determinante para esse ataque contra a defesa, para a Real Sociedad, mesmo sem tomar uma goleada, querer que o jogo acabe, estava 2-0 naquela altura do lance que eu acabo de descrever para vocês, foi a expulsão. E aí, assim, eu não assisto transmissão do jogo do Barcelona com narração brasileira, porque não porque eu sou muito chique, não. Se tivesse alguém que narrasse na minha língua mãe, que comentasse na minha língua materna, de maneira em que eu sentisse confiança que o cara está emitindo uma opinião minimamente interessante, certamente eu assistiria. Porque é muito mais divertido você escutar e você sentir emoções no seu idioma. Você pode até falar outros idiomas, mas o sentimento no teu idioma é diferente. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que já precisou morar em outro país ou se comunicar por longos períodos em outro idioma sabe que o sentimento no teu idioma é muito mais forte. Só que eu sei que se eu assistir na emissora que transmite no território brasileiro, eu vou me irritar, eu vou me estressar, eu vou escutar os caras falarem que não era para expulsão esse lance, que claramente era para expulsão. Eu vou me lembrar de uma das últimas vezes que eu assisti o El Clássico, eu assisti com a transmissão da ESPN, e lá o comentarista, que era o Paulo Calçade, quando anulam o gol do Mbappé, ele começa a discutir a regra do impedimento. O Mbappé faz o gol, impedido, e ele começa a discutir a regra do impedimento. Ai, como que pode? Ai, que sofrimento, que lástima. Um gol desse ser anulado. Ai, nós temos que discutir o impedimento. Porque anular o gol do Real Madrid tem que mudar a regra. Uma parada assim completamente fora do normal. A maneira que se conduz, a maneira que se faz transmissão futebolística no Brasil. E não é só a ESPN, estamos falando da ESPN porque ela transmite o Campeonato Espanhol. Então eu não assisto de maneira nenhuma. Na ESPN não assisto jamais, né? Gostaria muito de poder voltar a assistir no meu idioma natal, no meu idioma materno. Não assisto. Mas me falaram, porque eu faço live durante o jogo, eu não transmito o jogo, mas eu faço live durante o jogo para os assinantes. E aí eu fico comentando e torcendo junto com os assinantes. A gente assiste o jogo juntos em live. Não transmite o jogo, cada um assiste na sua casa. Mas a gente conversa junto, assiste junto, comenta junto. E lá falaram, a expulsão foi claríssima. E aí falaram, o comentarista da ESPN aqui tá falando que não era para expulsão. Eu falei, o quê? Não era para expulsão? Como que não é para expulsão? Porque o lateral ia chegar na bola. Claro, depois que derruba o atacante, até eu chego na bola. Se eu saísse correndo agora de casa para chegar no estádio de Montjuic, eu chegava na bola. Derrubaram o atacante, todo mundo chega na bola, pô. Agora, antes do Dani Olmo ser derrubado, ele tá 3 metros na frente de qualquer um para conduzir a bola para chegar na cara do goleiro para fazer o gol. Ele não tá na linha lateral, não tem ninguém na frente dele, não tem ninguém colado nele. O teórico jogador que poderia fazer o desarme é um jogador que tá atrás, ele só fica do lado quando o Dani Olmo já foi segurado, aí ele para de correr e vai cair no chão. Aí sim, o lateral chega para colar na jogada, mas estava todo mundo muito atrás.
Não existe, não tem como dizer que não era para expulsão. Tu quer a grande prova de que não dá para dizer que não era para expulsar? Os comentaristas dos jornais de Madrid não estão polemizando essa jogada. Olha o que eu vou te dizer. Os comentaristas do Diário AS, os comentaristas do Marca, tanto comentaristas táticos quanto comentaristas de arbitragem, são unânimes em dizer que era para expulsar. Irmão, se os dois jornais mais clubistas e que mais tentam direcionar as opiniões para criar polêmicas onde não tem, chegaram à conclusão que era para expulsar, não existe absolutamente nenhuma condição de alguém falar que era para cartão amarelo. Não tem como. Então, não há polêmica, não há discussão, né? Não tem conversa. É um lance claríssimo de expulsão. Não tem opinião, tá? Jogador com a bola dominada para correr em direção ao gol, no meio do campo, ele não tá vindo da ponta. No meio do campo, ele pega uma gravata do zagueiro que ele já tinha vencido no lance, ele já tinha conduzido a bola, já tinha sido driblado, expulsão, acabou. Beleza? Então, não tem polêmica. Evidentemente, há quem produza conteúdo e que vai querer alimentar polêmica para gerar engajamento. Não tem polêmica, tá bom? Não tem. Expulsão, técnico, é a mesma coisa daquele impedimento do Raio Vallecano. Mesma coisa daquele impedimento do Raio Vallecano. A polêmica é só em rede social. Por quê? Os comentaristas de arbitragem foram unânimes em dizer que estava impedido. O técnico do Raio Vallecano aceitou, não, realmente, pela regra está impedido. Os jogadores do time não reclamaram. Só quem reclamou, olha que loucura, foram supostos torcedores do Barcelona. Ai, fomos beneficiados. Ai, estou tão envergonhado, beneficiaram o Barcelona. Porra de torcedor é esse? Tem que tomar uma surra um desgraçado desse. Tá entendendo? Não existe o torcedor vir no meu direct dizer que tá envergonhado. Ai, nós fomos ajudados, envergonhados. Aplicar a regra. Aplicar a regra. Técnico do Raio Vallecano concordou, jogador, ninguém reclamou. Mas aí o torcedor do Barcelona vem comigo. Ai, não tem como dizer que nós não fomos ajudados. Bloqueei todo mundo, foda-se. Todo mundo bloqueado. Esse tipo de torcedor eu não quero acompanhando meu conteúdo, não. Todo mundo bloqueado. Todo mundo que veio encher a paciência. Quem conversou, pô, mas será que é? Mas eu nunca vi um impedimento desse. Não tem problema. A gente explicou, fiz um post, tudo mais. Agora, quem veio com esses papos de porque nós temos que admitir que a arbitragem está nos ajudando. Bloqueei todo mundo. Não quero perto de mim. Jogador assim eu não quero perto de mim. Torcedor assim eu não quero perto de mim. Todo mundo bloqueado. Beleza? E um alívio pra mim não estar perto dessa galera. Beleza? E aí o que acontece? Hoje é a mesma situação. Quem hoje quiser conversar, pode, mas eu não acho que é pra expulsão. A gente conversa. Agora o cara vier, não, ajudaram a gente. Ai, não pode. Não, nossa, que vergonha, ajudaram a gente. Não tem conversa também. Bloquear todo mundo também. Né? Acabou. Não quero papo com essa gente. Já aguentei muito tempo uma tentativa de abrir espaço para que todos se manifestem. Mas depois que eu descobri o botão do bloquear, a minha vida melhorou e a minha tranquilidade não parou de crescer. Beleza? Dito tudo isso, polêmica inexistente, só enxerga polêmica quem quiser fazer um esforço muito grande para ser o diferentão, para ser o cara muito interessantão. Aí o cara vai encontrar polêmica, mas ela não existe, a expulsão é claríssima. Dito tudo isso, vamos falar um pouco mais do jogo, né? Dito tudo isso, vamos falar um pouco mais do jogo. Cara, uma pergunta boa aqui, o Eric manda: cadê o cara de cachorro? Caiu energia na casa dele? É verdade. É verdade, porque temos aqui o nosso amigo Roberto. O Roberto, toda live, ele aparece aqui com a gente pra dizer que vai dar tudo errado pro Barcelona. E é a primeira live em muito tempo que ele não aparece. Talvez por conta da goleada ele tenha resolvido se retrair um pouco.
o nosso amigo cara de cachorro. Mas que bom, né? A presença dele, ela sempre estressa os torcedores. Eu já tô acostumado, eu não levo a sério, mas eu vejo que a galera fica nos comentários mordido com ele, discutindo. E não, tu tá doido, tu é anti, não sei o quê. Calma. Aí eu explico, gente, ele é assim, ele faz só pra irritar vocês. E aí a galera fica, a galera pega a corda. Mas enfim, né? Vamos voltar a falar do jogo, né? Voltar a falar do jogo mesmo, voltar a falar da partida de fato. O pessoal pede pra eu bloquear, bloqueia ele. Não, porque ele tá ali, ele tá de sacanagem, ele tá brincando, né? Se ele falasse sério, olha como é que eu me posiciono. Se vier um torcedor do Real Madrid falar aqui, reclamar de arbitragem, eu acho que faz parte. Agora, um torcedor do Barcelona que diz que é torcedor, num lance polêmico, dizer que nós fomos ajudados, aí não quero perder, beleza? Dito tudo isso, feito o desabafo, o jogo em si, depois do gol, depois da expulsão, ele muda completamente. E a gente passa a ter a bola o tempo todo perto da área da Real Sociedad, né? Mas você sabe o momento em que de fato a goleada começou a ser construída? É claro que a expulsão muda o jogo, mas o momento em que a goleada começa a ser construída é, obviamente, no primeiro gol, né? Aquela jogada do Yamal no primeiro gol não vai virar nem gol nem assistência, mas é jogada de gênio. A maneira que tá todo mundo da Real Sociedad colado um do lado do outro. Já teve a expulsão, eles já viram mão de atacar, já estão só defendendo, tentando segurar esse 0-0 o máximo possível de tempo para o Barcelona ficar nervoso e falhar na precisão e, quem sabe, arrancar um ponto numa situação adversa. E mesmo assim o Yamal encontra o espaço para driblar. Primeiro ele leva no fundo. Quando o lateral vem para definir a jogada, agora eu vou para cortar essa bola, eu sou o brabo, eu vou dar um carrinho. Ele para com um movimento que é antinatural. Fisicamente, poucos jogadores têm condições de parar, estando em velocidade, com tanta facilidade quanto o Lamine Yamal. Por que o lateral vem para dar o corte? Por que o lateral vem para dar o carrinho? Porque o cara que está correndo naquela velocidade com a bola perto da linha de fundo, geralmente ele chega desequilibrado para chutar, para tentar um cruzamento. O Yamal consegue parar a bola e o corpo dele. Irmão, o único que eu vi parar tão fácil depois de um pique curto em velocidade foi o Neymar. Mas lá para trás, antes de eu nascer, eu não sei. Mas o Garrincha, porra, eu não vi o Garrincha jogar. Eu tô falando dos que eu vi. Dos que eu vi, quem eu conheço que tem essa facilidade para dar o drible curto, explodir, parar, voltar e de novo, um controle do corpo que desafia as leis da física, o último que eu vi foi o Neymar. Mas e o Messi? O Messi é o melhor de todos os tempos, mas do jeito que foi o Yamal hoje, e que o Neymar fazia muito, o Messi não fazia. Ele conseguia fazer jogadas igualmente importantes de uma outra maneira, tá? O Messi, para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar, disparado. Mas essa característica específica do drible, desta maneira, o último que eu tinha visto tinha sido o Neymar, e agora eu vejo no Lamine Yamal. Lamine Yamal desafia as leis da física com os dribles que ele dá. E depois ele toma a decisão correta. Por quê? Para quem não sabe, lá na mídia de Madrid, eles tentam pressionar o garoto, moleque de 17 anos, eles tentam pressionar o garoto fazendo contagem de quantos dias o Yamal tá sem fazer gol no Campeonato Espanhol. De lá pra cá, o Yamal já teve grandes exibições, já decidiu jogos com assistências, o Yamal tá jogando muito. Mas a mídia de Madrid tenta pressionar ele. E os jornalistas mais influentes estão fazendo contagem. Quantos dias o Yamal não faz gol no Campeonato Espanhol? Um cara de 30 anos, isso entra na mente dele. Ele fala, eu tenho que calar a boca desses otários, eu vou fazer um gol. Não é. O que ele tem que fazer é ajudar o time a ganhar. E naquele lance ele mostrou essa maturidade. Porque da feita que ele dá o corte, com essa pressão que estão fazendo nele, a bola tá na perna boa, o normal é ele tentar um chute mesmo sem ângulo com 3 caras na frente. Ele serve o Dani Olmo.
E aí o Dani Olmo também, em um contexto diferente, mas também com muita frieza, ele percebe que da feita que ele recebe a bola, a defesa toda da Real Sociedad fecha o chute, e ao invés de dar um chute na parede, ele dá uma assistência pro Gerard Martín fazer o 1-0, que num jogo como esse, é sem dúvida alguma o gol mais importante. O gol que constrói a goleada, mesmo com um a menos, no caso do Barcelona, mesmo com um a mais, sempre será o primeiro gol. Toda goleada só é possível porque o primeiro gol abre a porteira. Então o gol do Gerard Martín é muito importante. O gol do Gerard Martín é de suma importância. E a jogada do Yamal e a assistência do Dani Olmo. Então, é claro que nós tivemos muita facilidade ao longo da partida e metemos 4-0. Mas e se aquele primeiro gol não sai? Será que teria sido desse jeito? Será que teria sido tão fácil? Será que a gente poderia ter se poupado ao longo da partida para jogar contra o Benfica na quarta-feira? Tenho minhas dúvidas, porque a Real Sociedad, se continuasse no 0-0 por mais 10, 15 minutos, poderia colocar a dúvida, o nervosismo na cabeça do Barcelona. Isso não aconteceu, né? Que bom, que bom. E aí a gente aproveita para falar do Gerard Martín. Na live que a gente faz exclusiva para os assinantes, me fizeram uma provocação que eu achei muito boa, né? Quando o Gerard Martín faz o gol, comemora beijando o escudo, eu elogio a coragem que ele teve de finalizar. Porque o normal, nesse momento da temporada, o time tem que ganhar, o time tem que vencer, tá 0-0. Real Sociedad defendendo todo mundo embaixo. Ninguém quer a responsabilidade de chutar. Eu quero rolar a bola pro lado e se o outro errar, quem errou foi ele, eu fiz a minha parte. O Gerard Martín não entrou com essa personalidade. Ele já tinha tentado um chute, faltou precisão, depois ele se apresenta na área e faz o gol do 1-0. Eu elogiei a coragem dele, fiz a ressalva. Cara, tanto ele quanto o Ferran são muito perseguidos pela torcida. Não importa se eles jogaram bem ou mal, a galera vai encontrar um jeito de falar mal deles. Não importa se o Ferran vem numa sequência contribuindo para o time. Se ele jogar mal uma partida, ele vai ser massacrado, como outros jogadores não seriam. E não é só a torcida do Barcelona que faz isso. Todo time de massa tem essa pressão nos jogadores que a torcida por algum motivo não gosta. O Yuri Alberto no Corinthians é um outro exemplo. Eu não sei como que o Yuri Alberto não entrou em depressão. O moleque não podia errar um passe, que caía toda a rede social, o torcedor do Corinthians, o torcedor do São Paulo, todos os torcedores de todos os times caíam em cima do moleque, e é um moleque novo, né? Eu acho que ele não tem nem 25 anos, se eu estiver errado vocês me corrigem. E a força mental que ele precisou para sair daquilo e voltar a fazer gols é excepcional. Ferran Torres também teve isso. O Gerard Martín está mostrando isso. E me fizeram uma provocação na live exclusiva para os assinantes que a gente faz durante a partida. Será que cabe a gente elogiar o psicólogo do Barcelona? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade. A confiança transmitida pela comissão técnica, a autoconfiança do atleta de não se deixar abalar, tudo isso é muito importante. Mas o clube ter um profissional que está ali no dia a dia só para dar esse apoio também faz toda a diferença. Então, dentro dessa nova equipe médica do Barcelona, dentro dessa nova equipe de apoio do Barcelona, que nos fez parar de ter um monte de lesão toda semana, os jogadores cansarem no segundo tempo, que nos permite ter atletas com muito mais massa muscular, tudo isso é importante, mas que também nos permite ter um time mentalmente muito mais forte. Porque o Barcelona aqui na temporada passada, com qualquer adversidade, derretia em campo, agora busca as viradas. E os nossos jogadores, que quando erravam um passe, se perdiam completamente na partida, agora jogam mal um dia e voltam com força para jogar bem na próxima partida, para tentar contribuir no jogo seguinte. Força mental está sendo de suma importância para o Barcelona ter esses resultados que vem tendo. E isso passa por toda a equipe por trás, incluindo o setor de psicologia. Eu não tinha pensado nisso, foi uma provocação que trouxeram na live que a gente faz durante o jogo, e eu concordo, tá aí feito o elogio, nem sei qual é o nome do chefe desse setor no Barcelona, depois eu pesquiso para dar o crédito para quem merece. Beleza? Dito tudo isso, né? Eu já vou começar a responder as perguntas de vocês.
Não é isso? Lembrando que esta live de agora, ela fica salva e vai pro YouTube. A live de agora fica salva e vai pro YouTube. Amanhã eu vou postar um vídeo no YouTube projetando todos os confrontos da Champions. Claro que a gente vai falar muito mais do Barcelona, mas a gente também vai falar dos nossos possíveis rivais. Afunilou. Não tem mais 36 equipes, agora tem 16. Então cabe já a gente começar a falar dos outros times, quem a gente acha que vai passar, como jogam essas equipes e quem pode cruzar o caminho do Barça. Então amanhã vai ter um vídeo no YouTube retomando os nossos vídeos gravados, porque ultimamente só que eu tenho postado no YouTube são as lives, eu salvo e posto lá. A gente volta a produzir conteúdo exclusivo para o YouTube com esse vídeo, que eu vou tentar prever os classificados de cada um dos confrontos. Não é isso? Espero que vocês gostem. E para quem ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá. Vale muito a pena. A gente vai voltar a produzir conteúdo exclusivo para lá. Beleza? Essa live aqui vai ser postada no YouTube hoje e amanhã, por volta do meio-dia, para você no horário do almoço tem alguma coisa para assistir, vai ter essa projeção aí dos confrontos da Champions. Falando do Barça, mas também começando a falar já dos possíveis rivais. Isso sempre faz diferença, né? Vou para as perguntas. Para quem é novo aqui com a gente, nos comentários, felizmente a página tem bastante engajamento. Se você mandar a pergunta nos comentários, nem sempre vai dar tempo de eu responder. Às vezes ela vai sumir. Então o que eu faço para evitar isso? Eu peço que você mande a sua pergunta na caixinha. Tem aí um ícone, um ponto de interrogação dentro de um balãozinho de diálogo. Clica aí, manda lá a tua pergunta que eu vou responder todas que eu puder. Não dá para responder todo mundo. Ah, Demi, tu nunca me responde. Não é de propósito. Né? Eu não lembro quem foi que eu respondi na última live, quem é que eu estou respondendo nessa. Às vezes eu escolho aleatoriamente, às vezes eu vejo uma pergunta que eu acho muito boa e eu vou lá responder. Mas, para quem não sabe, nós temos lives toda terça e sexta, que começam 8 da noite e que eu não paro enquanto todo mundo não for respondido. Nessas lives de terça e sexta é só para pergunta e resposta, não tem nada a ver com o jogo, nem pós, nem pré, nem nada. É só pergunta e resposta. A gente interage com liberdade, interage livremente. Se você quiser participar dessas lives, é só você assinar o Clube Blaugrana, que é o nosso conteúdo premium. Você paga R$10 por mês e você tem acesso a live durante o jogo do Barça, lives como essa que eu descrevi toda terça e sexta, grupo de WhatsApp, desconto em produtos do Barça, sorteio de camisa, sorteio de viagem, é um monte de coisa. E você só paga R$10 por mês. Vale muito a pena você se tornar assinante do Clube Blaugrana. Beleza? Se você quiser, se interessou, quer mais detalhes ou quer fazer a assinatura logo, é só ir lá no meu direct e mandar. Quero assinar. Eu te mando o link, tu faz a assinatura e já curte esse conteúdo exclusivo hoje mesmo. Tá bom? Fico te aguardando. Todo mundo que assina gosta. Não precisa cartão de crédito. Ah, mas vou mandar cartão de crédito, podem me clonar. Não precisa. Pix de R$10, acabou. Você já está assinado, já tá curtindo o conteúdo. O que você acha da Real Sociedad não ter nenhum chute? Cara, a gente tem que reconhecer o mérito do Barcelona de amassar o adversário. A Real Sociedad, ela estava se defendendo de uma maneira para tentar evitar uma tragédia, porque o ataque do Barcelona é muito bom e com um a menos torna-se ainda mais difícil de impedir que o Barça marque gols. E a Real Sociedad estava jogando para não tomar goleada. Tomou goleada do mesmo jeito, mas enfim, não tomou 8, tomou 4 e saíram felizes. Né? A pergunta, só para deixar claro, a pergunta aqui é do Calipe Júnior. O que você acha da Real Sociedad não ter dado nenhum chute? Eu acho que passa pela expulsão, mas também tem mérito do Barcelona. Porque muitas vezes um time está jogando com a menos, mas ele encontra fugas, ele encontra válvulas de escape para tentar ameaçar o adversário, para tentar um cruzamento, um escanteio, uma falta lateral, e o Barcelona não concedeu nada disso. Real Sociedad não teve nenhuma chance de levar a bola para a área do Barça. Teve no início do primeiro tempo, mas tinha impedimento.
E teve no início do segundo tempo um cruzamento que o atacante islandês, o Óskarsson, disputa no alto com o Cubarsí, mas o Cubarsí protege bem o espaço. Ninguém pega na bola, ela vai sair do outro lado, o Rafinha sai com ela dominada, né? Então não teve nenhum lance de perigo, não teve nenhum chute, não teve nenhuma bola parada, não teve nada para a Real Sociedade. É claro que a expulsão influencia fortemente nisso, mas a Real Sociedade teve 15 minutos 11 contra 11 e mesmo assim não estava conseguindo ameaçar. Também não estava sendo amassada da maneira que passou a ser posteriormente, mas ameaçar mesmo também não estava rolando, né? Então a expulsão é muito importante, mas tem mérito do Barcelona. O mérito do Barcelona foi se defender com a bola no pé. Ao invés de tentar roubar a bola da Real Sociedade perto da própria área e dar espaço para o adversário avançar, o Cubarsí e o Araújo estavam na intermediária ofensiva. Repito o que falei no começo da live, virou treino de ataque contra a defesa. Toda vez que a Real Sociedade tentava sair, ou era um chutão, devolvendo a posse de bola para o Barcelona, ou sofria o desarme e ainda dava oportunidade do Barça buscar mais um gol. Foi um domínio completo do Barcelona, gostei muito do time. Repito, tem um asterístico que são, né? Vou repetir, tem um asterisco que são, que é a expulsão. Tem o asterisco da expulsão, mas a gente não pode ignorar. O cara passa fazendo aqui a arruaça. Mas a gente não pode ignorar que o Barcelona também tem muito mérito em ter mantido a Real Sociedade longe do seu gol. Não acho que é uma partida para mudar. A gente pode até entrar nesse outro tema, né? A partida de hoje do Barcelona foi perfeita, mas eu não acho que seja o suficiente para mudar a ideia que o Hansi Flick tem no seu planejamento para a partida contra o Benfica. Eu não acho que o bom jogo do Araújo e do Cazador e os gols que eles fizeram vão fazer com que o Hansi Flick repense a dupla de zaga e o seu meio campo para a partida contra o Benfica. Se o Cazador jogar contra o Benfica, porque eu não estou descartando isso, já estava previamente definido. Não foi nesse jogo de agora que ele ganhou a posição. E o mesmo vale para o Araújo, que eu acho mais difícil. Acho que a dupla de zaga vai ser Iñigo e Cubarsí mesmo. Até a substituição do Cubarsí ter acontecido tão cedo na partida e o Iñigo ter sido poupado, me transmite a sensação de que estão sendo resguardados para o jogo da Champions. Mas digamos que o Araújo jogue. Não foi no jogo de hoje que ele ganhou a posição. Já estava o Hansi Flick pensando nisso anteriormente, né? Portanto, eu não acredito que esse jogo, por melhor que tenha sido a atuação do Barcelona, coloque dúvidas na cabeça do treinador. No entanto, mostra que nós temos jogadores no banco de reservas com os quais nós podemos contar. E para ser campeão de pontos corridos, tem que ser desse jeito. A gente não pode ter medo de escalar o Gerard Martin, de escalar o Cazador, de escalar o Araújo. A gente não pode ter medo de usar o nosso banco de reservas. Se nós tivermos medo de usar o banco de reservas, vem sequência de lesão muscular. E aí não adianta nada que tu deixa de poupar o cara um jogo e perde ele por um mês. E vem tropeços porque os titulares estão desgastados demais para manter o nível de atuação. Beleza? Próxima pergunta. Achei os primeiros minutos da defesa do Barcelona nervosos. Você acha que isso dá problema na Champions League? Eu não achei que a gente ficou nervoso no começo, não. Eu acho que eles criaram uma chance, que foi numa jogada que estava em impedimento. Saiu o gol, mas estava em impedimento. E eles tiveram ali alguns momentos em que eles usaram a mesma estratégia do PSG. Para quem não sabe, o Luiz Henrique, quando visita Montjuic naquela partida fatídica do 4-1, a estratégia dele é muito simples. Se eu tentar roubar a bola do Koundé, do Cubarsí e do João Cancelo, eu vou ter muita dificuldade para conseguir. Se eu pressionar o Ter Stegen, eu não vou roubar essa bola. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar os três para a bola não chegar neles e eu vou deixar o Araújo livre. Se a bola chegar nesses três, eles têm a qualidade no passe para quebrar a linha. O Araújo não tem. Então eu vou marcar, até o Ter Stegen eu vou marcar. O Araújo eu vou deixar livre. E me dói dizer, mas foi assim que o Araújo foi expulso. Ele tenta uma saída de bola em que ele se equivoca no passe. No contra-ataque, o time está desmontado, o Barcola sai
ou Barcola, para quem gosta de falar o francês, né? Tem gente que, o francês tem que falar o nome Barcola, Mbappé, tudo bem. Barcola ou Barcola, você escolhe. Ele sai na velocidade e tem a expulsão, acho que todo mundo lembra. Então o que acontece? O nosso pior jogador com a bola no pé é o Araújo. Ele é o nosso melhor zagueiro. Mas entre os nossos defensores, ele é o que tem mais dificuldade na saída de bola. Então, hoje ele foi titular, o Barcelona teve dificuldade para fugir da pressão da Real Sociedad no começo. Mas depois, teve 2 ou 3 escapadas do Rafinha antes do lance da expulsão. E tem o lance da expulsão, pô. Que é uma escapada, a Real Sociedad tenta pressionar em cima, o Barcelona sai tocando rápido, aí o Lewandowski dá o lançamento, o Dani Olmo recebe nas costas da defesa, expulsão. Antes da expulsão, teve 2 oportunidades que o Barcelona fugiu bem dessa pressão e teve o lance da própria expulsão. 11 contra 11, 3 fugas da pressão, uma delas era para sair o gol. Todo mundo sabe que o Dani Olmo ia conduzir, só parava na rede, né? Então eu não acho que o Barcelona tenha mostrado nervosismo. O que eu acho é que a Real Sociedad também tem méritos. A pressão ofensiva da Real Sociedad é uma das melhores do Campeonato Espanhol. Eles não sabem fazer gol, mas roubar a bola do adversário, eles são muito bons. O Barcelona, principalmente por ter o Araújo em campo, que tem um pouquinho mais de dificuldade com a bola no pé, sofreu, mas sofreu por 5 minutos. A expulsão foi aos 16 minutos. Nos primeiros 5 minutos, a pressão da Real Sociedad tinha encaixado. Entre 5 e 15, nós escapamos 3 vezes e foi daí que veio a expulsão. O Eric fala que eu falar desse jogo contra o PSG deixou ele muito triste, ele vai mandar mensagem para ex. Eu não entendi muito bem a relação, acho que você só queria uma oportunidade mesmo para voltar para sua ex. Rolou chifre, desabafa aí. Porque se não rolou chifre, eu terminei com ela porque ela deixava a toalha molhada em cima da cama. Dá pra gente tentar reconciliar. Se não teve chifre. Porque ela terminava de tomar a garrafa de água e não botava no filtro para encher. Tudo bem. A louça, ela não raspava a comida, ficava dura, dava trabalho para lavar depois. Isso daí dá para trabalhar, dá para conversar. Se não teve chifre. Teve chifre, Eric? Que aí eu decido se eu te apoio ou se eu me oponho a você entrar em contato com a sua ex. Mande lá. Agora eu quero detalhes da situação. Fale a verdade. Ele se intimidou. Ele não respondeu mais. Então acho que houve chifre. Se houve chifre, você tem que se respeitar. Você tem que se respeitar, Eric. Então você não mande mensagem para essa desgraçada que meteu um par de chifre na sua cabeça. Tá bom? O verdadeiro amor da sua vida ainda vai aparecer. Vamos dar continuidade à nossa live. O que você acha do Gavi não ter entrado? Eu acho que fez parte do jogo. Fez parte do jogo. Eu acho que o Gavi... Tanto ele quanto o Fermin poderiam ter entrado no lugar do Dani Olmo, mas dentro das atuações que a gente tem percebido recentemente, o Fermin ele tá um passo à frente do Gavi. Eu não vou dizer um degrau acima, porque dá a entender que tem uma diferença muito grande. Mas um passo à frente o Fermin vem estando. As últimas vezes o Fermin aproveitou melhor as oportunidades do que o Gavi. Então hoje, vamos descansar o Dani Olmo. Eu vou escolher um dos dois para entrar. Ele escolheu o Fermin, tá muito bem escolhido. Significa que ele não conta com o Gavi? Não. A característica que o Gavi tem é muito específica. Vão haver partidas em que o Hans Flick vai olhar e vai pensar: eu preciso dessa combatividade que o Gavi me dá e que os meus outros possíveis camisa 10 não têm. E o Gavi pode ser até titular ou entrar no segundo tempo. Mas como na partida de hoje o que a gente tem é o que a gente tinha. Mas como na partida de hoje o que a gente tinha era um cenário só de controlar os minutos, não era uma modificação tática, era uma modificação pensando na sequência da temporada, você coloca quem vem tendo melhores atuações como uma recompensa pelo desempenho recente. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta. Aqui uma pergunta muito boa
uma pergunta muito boa, que normalmente eu não respondo porque não tem a ver com o jogo. Mas eu acho que é uma pergunta muito interessante pra gente discutir. E como a gente já está na semana da Champions, eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema aqui. Pergunta do Wesley Soares. Você acha que o Real Madrid pode priorizar a Champions e deixar caminho aberto no Campeonato Espanhol por conta da distância? Eu acho que sim, mas ainda não. Por enquanto são só 3 pontos. É claro que é uma vantagem para quem estava 7 pontos atrás. Estar 3 à frente tem um significado gigante, mas pensando no restante da temporada, 3 pontos, o Real Madrid ainda não está morto. Por conta das lesões, da instabilidade, é um time que se defende muito mal, tem muitos defeitos na construção do seu elenco que a gente consegue perceber no campo. É bem provável que essa distância aumente, mas ainda são só 3 pontos. Ainda são só 3 pontos. Então agora não dá para falar isso. Mas, digamos que o Real Madrid tropece de novo fim de semana que vem e de novo contra o Villarreal. O Barcelona abre, 7 pontos. E ele se classificou contra o Atlético de Madrid. Quando voltar da data FIFA, ele já volta dosando minutagem no Campeonato Espanhol e pensando na Champions. Mas por enquanto, eu não acho que seja o caso. Eu acho que o Real Madrid ainda está na briga. Embora, no momento, seja o que transmita sensações menos positivas entre os 3 candidatos ao título. Beleza? Gostei da pergunta, achei interessante. Caiu a live ou ainda estou aqui? Eu vou responder mais uma para a gente encerrar. Eu vou responder mais uma pra gente encerrar. Só me confirme que vocês ainda estão me escutando, porque deu uma piscada aí na live e eu fiquei preocupado. Só me diga se eu já voltei. Caiu, mas voltou? Tá, então eu vou continuar. Pergunta do Almeida P. ADM, podemos dizer que o Yamal é o melhor jogador do mundo atualmente? Não. Mas ele é o jogador com o futuro mais brilhante. E não estou falando de daqui a 10 anos, não. Estou falando dos próximos 2 ou 3 anos, já sei. Né? Então, podemos dizer que o Yamal é o melhor jogador do mundo atualmente? Atualmente não, mas nós já podemos projetar que daqui a 2 ou 3 anos ele vai ser. Eu acho que o melhor jogador da temporada, até um mês e meio atrás, eu cravava que era o Rafinha. Mesmo o desempenho do Salah ofensivo sendo melhor, o impacto do Rafinha no Barcelona ia muito além do desempenho ofensivo. Hoje eu já não vejo tanto assim, enfim, né? Eu acho que o melhor jogador do mundo atualmente não tem ninguém muito à frente dos outros, né? Não tem ninguém muito à frente dos outros. E daqui a uns 2 ou 3 anos, você vai ter o Yamal muito à frente dos outros. O que falta para o Yamal ser o melhor jogador do mundo? Ele já é o melhor driblador. Ele já é o rei de assistências do Campeonato Espanhol. Ele já é o jogador que cria mais chances no futebol mundial. Ele já tem todas as facetas para ser o melhor do mundo, exceto uma: gol. O Yamal faz poucos gols para ser considerado o melhor jogador do mundo. Mas isso é algo que ele vai desenvolver, tanto no aspecto tático, de saber se posicionar dentro da área para estar bem, de saber se posicionar na área para estar numa posição interessante para fazer o gol, quanto a finalização mesmo. Posicionamento, a experiência vai dar, ajustes que o treinador faça. E finalização é treinar. Depois do treino, o Lewandowski sempre fica treinando finalização. O Yamal, se pedir, posso treinar contigo? Eu duvido que o Lewandowski vai dizer, não, seu otário, sai daqui. Vai treinar. Aí o Yamal tem que tomar a iniciativa. Eu quero ficar treinando contigo. O Ansu Fati já fez isso, né? Pra quem não sabe, o Lewandowski, depois do treino, fica fazendo trabalhos extras de finalização. É só o Yamal trabalhar junto com ele, E ele vai conseguir
desenvolver essa faceta, e aí sim, melhor jogador do mundo com folga vai ser o Lamine Yamal. Tá bom? Vou responder mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Deixa eu procurar uma bacana aqui para encerrar. Quem deve ser o titular contra o Benfica? Olmo ou Gavi? É Dani Olmo. Não tem muito mistério, não. Tanto é a minha opinião, quanto com certeza é o planejamento do Hansi Flick. Dani Olmo é o melhor jogador para ser o nosso camisa 10, não só contra o Benfica, mas em qualquer partida. Questão do Dani Olmo, já falei várias vezes, é lesão. O Dani Olmo saudável está entre os melhores jogadores do mundo. É só lembrar o que ele fez na Eurocopa, é só lembrar o que ele já fez estando saudável nessa temporada com a camisa do Barcelona. O Dani Olmo, ele é diferenciado. As lesões, as questões físicas que o acompanham ao longo da carreira inteira não permitem que ele tenha números de jogador diferenciado. Ele não tem a consistência de um jogador diferenciado, porque ele joga um mês, passa um mês lesionado. Mas saudável, e no momento ele está saudável, não tem que haver nenhuma dúvida de que o Dani Olmo é o titular do Barça. Certo? Pessoal falando, mas o Yamal vai ser muito melhor que o Mbappé. Porra! Demais, mas a diferença é brutal, caralho. Não tem nem comparação, porra. Quem foi que inventou que o Mbappé tá no nível de um gênio? O Mbappé tem explosão, faz gol, velocidade, jogadoraço. Mas tem uma diferença entre o excelente jogador e os gênios. O Mbappé é um excelente jogador. O Yamal tem potencial para ser gênio. É o que eu tô falando. Se o Yamal melhorar a finalização dele, o potencial dele de gênio vai transformá-lo no melhor jogador do mundo com folga. Porque não tem mais o Messi, não tem mais o Neymar, não tem mais o Cristiano Ronaldo. É gênio. Não é excelente jogador. O Mbappé é excelente jogador. Não entra no patamar de gênio. Nem ele, nem Haaland, De Bruyne também não. O Yamal é gênio. Tudo bem? É isso. O Cristiano Ronaldo também não era gênio. Eu acho que era. Só que ele não era o gênio da criatividade. Ele era o gênio da finalização. Isso é uma discussão para outro dia, né? O pessoal fala, não, ele não era gênio. Cara, eu acho que gênio era. Ele não era o gênio da criatividade. Se você der a bola pro Cristiano Ronaldo na intermediária, ele toca para quem tá perto e corre para a área para receber. Mas ele era o gênio da finalização. Ele fazia gol de todo jeito. Se você jogasse um tijolo no peito do Cristiano Ronaldo, ele dava uma bicicleta e fazia o gol. A gente não pode menosprezar o que o cara foi. Tudo bem que ele meter esse papo que ele é melhor que o Messi, porra, não tem comparação. Comparar o Cristiano com o Messi é igual comparar o Maradona com o Pelé. Tipo assim, é evidente que não tem comparação. Mas como é o que chega mais perto e a gente tem que discutir alguma coisa, comparavam o Cristiano com o Messi, não tem comparação. Mas ele era gênio sim, ele era um gênio da finalização. E tenho muito respeito pelo que ele foi. E hoje em dia, acho que a galera força um pouco, cada gol que ele faz na Arábia, metem, tá vendo, mais um do homem. Tá, tudo bem. Eu tento ignorar o agora, porque foi um jogador, apesar de jogar pelo grande rival do clube que eu torço, foi um jogador que eu admirei. Assim, e às vezes temi quando ele recebia a bola perto do nosso gol. E eu tento ignorar um pouco a maneira que a galera tá, sabe? É bom nem falar nisso. Beleza? Pessoal, por enquanto nós encerramos, né? Por enquanto nós encerramos, terminamos a nossa live por aqui. Essa live vai ficar salva e vai ser postada essa live vai ficar salva, vai ser postada no YouTube daqui a pouco. O Eric pergunta, ADM, tu era gênio da finalização? Claro. Infelizmente, o que me impediu de ser um dos grandes nomes do futebol mundial foi que eu não tive oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade,
Rapaz, era 50 gols toda a temporada. Tá bom? Qualidade do pai, dominando o peito. Teve um lance uma vez que eu dominei no peito, a bola ficou tão macia no peito que ela não queria sair. Eu tive que tirar com a mão. Aí o juiz marcou handball. O juiz marcou falta, né? Caiu macia aqui. Mas, infelizmente, né, não recebi oportunidade aí. Tive que jogar na várzea e ninguém me descobriu. Ninguém me descobriu. A qualidade era outro patamar. Tá entendendo? Infelizmente, não recebi oportunidade. Mas dito tudo isso, você que quer assistir essa live desde o começo, quer assistir a live completa, lá no YouTube essa live vai ser postada e amanhã tem um vídeo que a gente vai postar lá, no qual eu projeto os confrontos da Liga dos Campeões. Espero que vocês gostem. Por hoje a gente encerra, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.